Olá, neste vídeo irei falar sobre sistemas lineares e filtragem. Os modelos bastante utilizados na análise de sistemas é o modelo de um sistema linear e invariante. Para esse tipo de sistema, a relação entre a entrada e a saída é dada por uma operação de convolução. Ou seja, se temos uma entrada g de t e uma função de resposta ao impulso h de t, a saída do sistema é dada pela convolução entre a entrada e a função de resposta ao impulso. Utilizando a propriedade da convolução da transformada de Fourier, passamos ao domínio da frequência, em que a transformada de Fourier da saída equivale à transformada de Fourier da entrada multiplicada pela função de transferência do sistema. Fazendo a igualdade e utilizando a notação polar para funções complexas, vemos que o módulo da saída equivale ao módulo da entrada vezes o módulo da função de transferência. Analogamente, para a fase, vemos que a fase da saída equivale à fase da entrada somada com a fase da função de transferência. A partir desse conceito, podemos responder agora a seguinte pergunta: o que é preciso que um sistema tenha para que a entrada não sofra distorção por esse sistema? Em outras palavras, imagine que você tenha uma onda quadrada na entrada e você quer que a onda quadrada permaneça com essa mesma forma na saída. Ou ainda você quer que a onda quadrada permaneça quadrada. O que é necessário para que isso ocorra? Bem, para que isso ocorra, nós temos que a forma da entrada ela deve permanecer a mesma, ou seja, G vai ter que aparecer na saída. Além disso, o G pode sair um pouquinho mais fraquinho do que entrou, ou mais forte, isso não importa. E normalmente o G pode sair atrasado, né? Então, você coloca alguma coisa na entrada, é de se esperar que o G leve um tempinho para chegar lá na saída. Então, isso aqui é representado dessa forma. Então, para que não haja distorção, a forma de onda que você colocar na entrada, ela vai ter que aparecer aqui na saída. Vamos derivar então o que isso causa no sistema. Então, utilizando aqui a representação da frequência, fazendo a transformada de Fourier, né, nós vamos ter que o y de ômega vai ser o k, g de ômega, usando a propriedade do atraso no tempo, nós vemos aqui que vai aparecer o g de ômega elevado a menos gd. Se utilizarmos a igualdade, a relação que temos para sistemas lineares, nós vemos que a função de transferência ela vai ter que ter esta cara. Ou seja, h de ômega vai ser um k elevado a menos d. Isso significa, utilizando a notação de amplitude e fase, que a resposta em amplitude, ou seja, o módulo de h de ômega, é uma constante, colocado em f, e que a resposta em fase, θh de ômega, ela é linear, ou seja, retinha, como está colocado aqui a notação em F. Então, isso quer dizer que se houver um sistema que tenha resposta em amplitude constante e uma fase linear, este sistema não distorce a forma de onda entrada, ou seja, ela vai permanecer a mesma a saída. Nós ainda podemos caracterizar o atraso desta forma. Então, se nós derivarmos
a fase com relação a ômega, nós vamos ter uma medida de atraso, que em geral ela depende da frequência. Se eu retornar aqui, né, nós temos aqui o θ, tá, dessa forma. Se eu fizer a derivada disso daqui com relação a ômega, você vai ter menos TD. Tirando o negativo, você vai ter TD. Então, nesse caso de uma resposta em fase linear, este TD de ômega, ele nada mais é do que o próprio TD. Mas pode ser que não seja dessa forma, né, se o sistema não se comportar bem. Então, nós temos que, em um sistema que o TD de ômega é constante, né, ou seja, ele vale TD, você não tem aí o problema da distorção. Mas se o sistema tiver distorção, esse TD de ômega ele não vai ser constante. Em geral, eu tenho que manter pelo menos o TD de ômega constante na banda de interesse, para que ocorra distorção. Além dos sistemas que a gente viu, nós podemos particularizar o nosso estudo para alguns sistemas que a gente considera ideal. Né? Ideal porque eles têm um formato específico que facilita a vida da gente de alguma maneira. Então eu vou falar agora sobre os filtros ideais. Então qual é a ideia principal aí quando a gente fala de filtros ideais? A ideia é você limitar o espectro de um determinado sinal. Então, imagine aí que eu quero cortar uma parte aí do espectro e deixar outra. Então, o que é que eu faço? Uso aí um filtro ideal para isso. Então, filtros ideais, eles são modelos de sistemas lineares. Quer dizer que em geral, você não tem um filtro ideal na prática, mas é um modelo, então ele ajuda muito a gente a fazer um estudo simplificado dos sistemas aí de comunicação. Então, o que é que um filtro ideal vai fazer? Ele vai deixar a transmissão sem distorção dentro de uma determinada banda e vai cortar a fora da banda. A gente tem alguns modelos de filtros ideais. O modelo passa baixas, low pass, passa altas, high pass, passa faixa, band pass e tem ainda o rejeita faixa. Aqui nós temos uma resposta em frequência de um filtro passa baixas. Então aqui a gente pode observar que este filtro ele é constante, né? 1 na banda que vai aqui de 0 até B. Então, aqui ele não causa distorção na amplitude. Nós vemos também aqui que a fase é linear, ou seja, ele também não causa distorção na fase. E o que está fora da banda, ele simplesmente corta. Né? Então, lembre-se que lá no domínio da frequência, isso daqui vai ser multiplicado pelo o módulo de G de ômega do sinal. Né? Então, na hora que você multiplicar, ele vai deixar aqui o que está dentro do jeito que estava, né? E o que está fora ele vai cortar. Se você fizer a transformada inversa, HF ou H de ômega, a gente vai ter aqui o Hzinho de T, que é a resposta ao impulso do fio. Lembre-se que, quer dizer, observe que aqui né, nós vamos ter uma função sinc, função sinc aqui do jeito que ela está aqui, mas devido aqui a este atraso, esta fase aqui que não aqui, esse sinc ele não vai estar centrado aqui no zero, ele está centrado aqui TD. Aqui a gente tem outros modelos de filtro. Este aqui, né, é um filtro que ele apaga o que está na frequência que vai de 0 até B.
e ele mantém aqui o que está nas frequências além de B. Esse filtro a gente vai chamar esse de um filtro passa altas, porque ele deixa passar as altas frequências e corta aqui as baixas frequências. Aqui a fase aqui continua sendo linear, ele não causa a distorção. Aqui embaixo nós temos um outro filtro que é bastante importante. Esse filtro, observe que ele deixa passar uma determinada banda, ou a gente pode dizer uma determinada faixa. Então, esse filtro aqui é conhecido como passa-faixa ou ainda alguns outros, ele de passa-banda. Os filtros ideais, eles não são fisicamente realizáveis. Se a gente pegar, por exemplo, aqui a, a resposta em frequência do filtro passa-baixas ideal, né? Aqui é um retângulo, e esse retângulo aqui tem a fasezinha dele. Se a gente fizer a transformada de forma inversa, a gente aqui vai ter uma função sinc. O que a gente observa que essa função sinc, ela tem uma parte lá no tempo negativo. E um sinal que tem uma parte lá no tempo negativo, ele é conhecido aí como um sinal que é não causal. Então, nós temos aqui uma resposta a um impulso que é não causal. E lá em sinais de sistema, né, nós vemos que quando isso acontece, o nosso sistema não é fisicamente realizável. Então, você não pode construir um filtro ideal. Ainda tem uma outra forma de fazer, de verificar isso, né? Através do domínio da frequência, usando o critério aí de Palivina, e diz aí que se você conseguir resolver aqui essa integral e essa integral ela for limitada, aí o filtro é fisicamente realizável. Aí, se o negócio for para infinito, então não é fisicamente realizável. Bem, o que é que a gente faz então para conseguir construir um filtro? Nós podemos partir do modelo ideal e nós podemos pegar lá a resposta ao impulso lá do filtro ideal e cortar a parte negativa, do tempo negativo. Lembre-se que isso aqui é o que a existência dessa parte é que faz aqui o filtro não ser realizável, né? Ele não poder ser fisicamente construído. Então, se a gente elimina isso, então nós podemos construir este filtro aqui na prática. O que acontece é que na hora que a gente elimina essa cauda, a gente também vai modificar a característica no domínio da frequência. Então, para que isso não represente aí uma alteração muito grande na forma do sinal, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que a eliminação desta cauda aqui ela não influencie de uma maneira muito forte aí no seu sistema. Para isso, você pode fazer o que? Você pode fazer o TD aqui ser razoavelmente grande, né? Lembre-se que à medida que você desloca daqui para a direita, você vai ter uma caudazinha cada vez menor e uma vez que essa cauda fica menorzinha, se você removê-la, então não vai ter tanto problema, né? Então, se o TD é grande, eles vão ser próximos, né? O original que a gente tinha e a aproximação. Então, o que acontece é isso, né? Então, vai eliminar a cauda e aí a gente tem os filtros práticos. A consequência é que, ao invés de a gente ter uma resposta, frequência aqui da amplitude quadradinha, como está colocado aqui, ela vai ter este formato com cantos arredondados e ao invés dela cortar bruscamente, ela vai cortar aqui suave, né? Então lembre, observe aqui que você não vai ter mais o corte brusco.
Então, aqui nós temos um que chama de filtro de Butterworth, e ele é um modelo para construção de filtros. E à medida que se aumenta a quantidade de estágios, aqui a gente aproximaria aqui do filtro ideal. Mas por outro lado, aí o filtro vai ficando complexo aí de ser feito. Aqui a gente tem um exemplo específico aqui, com o n igual a 4, a comparação com o modelo ideal. Então, com o modelo ideal, você tem o retangular. Aqui, né, no domínio do tempo, equivaleria a ter o sync convencional. Aqui, a gente tem o filtro aqui, que não é ideal, com n igual a 4. Observe aqui que o corte dele aqui não é brusco. Aqui na parte da fase também, quando chega mais ou menos aqui, ele começa a ter um desvio em relação ao ideal, mas aqui no domínio do tempo, ele é um filtro que é realizável. Essa linha sólida aqui, ele não tem aqui esta parte negativa. Observe que tem uma diferençazinha aqui em relação aqui à resposta ideal. Bem, além dos filtros, né, os filtros são modelos que nós usamos para eliminar componentes de sinal. Nós temos alguns efeitos que eles meio que estão fora aí do controle da gente. Eles são causados aí pelos canais de comunicação, ou seja, por onde o sinal vai se propagar. Então nós chamamos isso de distorção, alguma coisa que vai modificar a forma de onda é transmitida. E por que é que isso ocorre? Porque os canais eles não são ideais. Se eles fossem ideais, não haveria distorção. Então, nós temos alguns tipos de distorção. Nós temos a distorção linear, a distorção causada por não linearidades, efeitos de multipercurso e o desvanecimento ou fading. Aqui nós temos um exemplo de distorção linear, né? Que nós temos o canal é caracterizado por um sistema linear, então ele tem a sua função transferência H de F, só que ao invés dela ser constante na banda do sinal, observe que ela é maior aqui no centro do que aqui no final da banda aqui. Isso aqui vai causar um efeito de distorção. O que é que isso causa no domínio do tempo? Bem, se você colocar aqui o pulso na entrada dessa forma, o pulso meio que se espalha lá a saída devido a esse efeito. Então, os pulsos aqui espalhar e isso aí pode trazer problema no seu sistema. Nós temos ainda não linearidades. Então, tem canais aí que são lineares, são fáceis aí caracterizar e estudar, mas tem alguns canais que apresentam efeitos não lineares. Então, esses canais aí a gente vai ter que trabalhar de outra forma, né? A gente não costuma muito estudar aí efeitos de não linearidades. Então, a ideia aqui é que uma não linearidade, você poderia expandir essa não linearidade aí, representação, por exemplo, polinomial, e aqui, né, você, por exemplo, teria uma de segunda ordem, então esse termo aqui, g ao quadrado, que está com essa ponderação 2, ele representa uma não linearidade, assim como se você tivesse um g ao cubo, seria uma não linearidade aqui de ordem 3 e assim sucessivamente. Então, isso aqui dá uma caracterização completa aqui de um efeito não linear usando esse modelo. O que é que isso permite concluir? Bem, né, se nós quisermos a transformada de Fourier y aqui, a gente vai ter aqui o f convencional, né, mas aqui a gente tem a transformada do g ao quadrado de t, que é o produto de dois g's.
Isso aqui, no domínio da frequência, corresponde à convolução de G com G. A convolução, lembrando, né, se você faz a convolução de dois sinais, a largura de banda do resultado da convolução ela é a soma das larguras de banda. Então, o que isso vai fazer é que você vai espalhar o espectro, ou seja, você vai fazer, se o sinalzinho G ele estava na banda B, o G ao quadrado ele vai estar ocupando uma banda 2B, o G ao cubo uma banda 3B, e assim por diante, né? Então, isso aí, essa não linearidade, ela causa problemas em alguns tipos de sistemas, principalmente aqui, complexados em frequência. Nós temos ainda alguns outros efeitos que são ainda mais complicados ainda de serem resolvidos. Este aqui é um efeito que ocorre muito em telefonia móvel, em que você tem um sinal transmitido e ele pode chegar por um caminho do receptor. Nesse caminho, ele sofre um atraso TD. Já por outro lado, esse mesmo sinal ele pode, por exemplo, ser refletido em algum obstáculo e sofrer uma atenuação alfa, e aqui o tempo que ele leva para chegar lá no receptor, ele tem um incrementozinho a mais de ΔT. Bem, seguindo esse modelo, se você soma esses dois sinais, o que é que isso vai ocorrer? Isso vai fazer esse efeito estranho aqui. Observe que para determinadas frequências, a resposta de amplitude é maior, e para determinadas frequências, a resposta em amplitude aqui é menor. Então, vai fazer com que as componentes em frequência elas sejam atenuadas de forma distinta. Isso daqui, né, esse tipo de efeito, ele pode dar origem ao desvanecimento seletivo de frequência, que é um problema sério dos sistemas de telefonia móvel. Bem, é isso.